Então, dona Luciane, eu sou juiz da terceira vara criminal, tá? Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Nós estamos instruindo o processo em que o Ministério Público move contra o acusado André de Camargo Aranha. Figura como vítima nesse processo a Mariana Borges Ferreira. Primeiro eu vou qualificar o nome da senhora para ficar registrado aqui no processo. O nome completo da senhora qual que é, dona Luciane? Luciane Aparecida Borges. A profissão da senhora? Sou designer protética. A gente tinha a loja, né? E tinha até então a fábrica de acessórios. Hoje faço até pão para vender. O endereço da senhora onde é que é? Atual? Então, ele está, o endereço atual, eu tentei ir no fórum, né? Eu tentei as provas disso, colocar como sigilo, não consegui, porque eles não estão atendendo presencial, falaram para ir depois do dia 13 de agosto. A senhora não quer declinar o endereço, não é isso? Não, a gente está sendo perseguida, dentro do processo deveria constar todas as ameaças. Não quer declinar, tá, tudo bem, não tem problema não. Dona Luciane, a senhora é mãe da vítima Mariana, Uma coisa que eu quero acrescentar, doutora, que quem depois quer... a senhora acrescenta. Não, depois. só quem quer achar a gente tem os e-mails, tem os telefones, e a gente sempre está disponível, sempre procurando, e tem as redes sociais. Não, tudo bem, tanto que a gente conseguiu mandar o link aqui da audiência para vocês. Tá bom. Dona Luciane, a senhora confirma que é a mãe da Mariana Borges Ferreira, vítima? Sim. Tá, nessa condição, até por uma questão legal, pelo Código de Processo Penal, a senhora vai depor como informante em razão do parentesco com a vítima, tá? A senhora não presta compromisso legal de dizer a verdade, mas se puder esclarecer os fatos aqui é importante, tá bom? A senhora me entendeu? Sim. Então tá, eu passo a palavra então ao Ministério Público, depois na sequência para a Defensoria Pública que atua na condição de assistente de acusação e na sequência para a defesa. Doutor Tiago, então tem a palavra, doutor, por favor. Obrigado, Excelência. Como é a mesma gravação, a gente já consegue identificar que ela foi gravada depois da filha, né, o que não exige aquelas cautelas de identificação do ambiente, se há alguém, que a filha já prestou depoimento, se tiver... Mas é bom só confirmar, doutor, se me permite, a senhora se encontra sozinha na sala, dona Luciane? Sim. Não tem ninguém aí, tá? Não. Então tá. Nem a Mariana. Tá ok. Então tá. Tem a palavra. Obrigado, Excelência. Obrigado. Luciane, eu tinha feito algumas perguntas aqui, mas questionando a sua filha, eu percebi que vocês têm muita informação, muito conteúdo, e que, até por uma questão de respeito a vocês, me parece que é mais adequado deixar que vocês fiquem à vontade para falar o que sabe sobre o fato. É evidente que eu vou dando uma direcionada, né, em razão dos objetivos que a gente tem com a Seu áudio, doutor, tá picando. Tá, e assim, os senhores têm que ficar de máscara, assim, só a pergunta. Eu vou Parece ficar que fica pior a fala. Não, é a questão da internet, não é a máscara, não, tá. é a internet. Entendi. Se eu puder ajudar, basicamente é a questão de se a senhora puder relatar, mas o doutor Tiago vai direcionando as perguntas, dona Luciane, tá? Mas se a senhora puder... Porque ficou picando. A senhora fica ali para relatar o que aconteceu, mas se puder só começar, doutor Tiago, com um início de pergunta, só para a gente ter um Perfeito. Perfeito, eu faria isso. Obrigado, doutor Luciano. A senhora me ouve, senhora Luciane? Ouço com dificuldade, porque está picando, só a voz do senhor. Tá. Eu gostaria que a senhora me relatasse o que sabe sobre o fato desde o momento em que a sua filha manteve contato com a senhora ou chegou em casa. Qual foi o primeiro momento de contato que a senhora teve com a sua filha? Foi do celular? Foi de uma ligação? Foi chegando em casa? A partir desse primeiro momento, que eu queria que a senhora me contasse o que se transcorreu, por favor. Ela tentou, assim, sempre a gente conversa, sempre. Se ela entra dentro do Uber, se ela para voltar para casa ou para ir. E também quando ela está nos lugares trabalhando. E nesse dia, a partir das 7 e pouca, mais ou menos, ou 6 e tanto, 7 e pouca, eu não conseguia mais falar com ela. Ela não me chamava mais. Como a Jéssica tinha falado que era gravação do verão, da propaganda de verão, eu imaginei que estava gravando e tal, e ela não podia falar comigo, né? Nunca me passou pela cabeça o que estava acontecendo.
Aí ela tentou falar comigo, se não me engano, umas 10 e pouca, 10 e tanta. Mas se ela puder esclarecer se é de manhã ou à tarde, é importante? Da noite. Da noite, tá. Só que meu telefone aparecia assim, meu Vivo. Não aparecia o nome dela. E eu pensei que era da Vivo, eu pensei, mas eu não tenho conta na Vivo, né? E eu não atendi, eu até estava conversando com uma amiga minha de outra cidade, que fazia bastante tempo que a gente não se falava por telefone. E até eu tenho isso como culpa, por eu não ter atendido ela, mas eu não sabia. Então, tiveram várias ligações, só que aparecia meu Vivo. E eu não atendi, isso me faz muito mal. E depois, quando foi a hora que eu atendi, que eu resolvi atender, aí era ela chorando, desesperada e pedindo se eu podia pagar o Uber. Daí eu pensei assim, no primeiro momento, que a minha filha tinha bebido como eu nunca tinha visto. E aí ela pegou o Uber, a minha outra filha mais nova, ela é muito sistemática, e ela falou, vou gravar para mostrar no outro dia, né? A gente achou que ela tinha bebido. E aí gravamos, existe essa gravação dentro do processo. E quando o Uber chegou, eu desci com o meu cartão para pagar. Aí o Uber falou que não podia pagar. E aí eu peguei e falei, mas como? Eu só tenho o cartão. E aí, nesse meio tempo, eu subi de novo. A Giovana já foi subindo com a Mariana. O rosto dela estava todo sujo, todo desfigurado, é onde se dá a confusão de eu ter falado que como que o segurança não viu que o rosto dela estava desfigurado. Porque na minha cabeça, como eu não sabia de nada, na hora que eu pego a minha filha, ela está toda borrocada, toda preto o rosto dela. Porque ela chorava muito dentro do Uber. Então, ali, né, quando eu fiz o depoimento, minha filha estava toda desfigurada. Mas, nas filmagens, você vê que não está desfigurada, né? E aí, ela chorava muito e pedia para eu chamar o pai dela, falava que não tinha amigos. E aí, enfim, que eu subi, né? Eu subi, vi que tinha R$47, passei para o Uber. E depois, isso a Giovana lá com a Mariana, depois a Giovana que desceu para entregar para o Uber. Eu peguei os R$47, a Giovana desceu. O Uber ainda passou a conta dele, falando que era para pagar os outros R$3, só que depois a gente foi ver no aplicativo que não dava R$50, né? Dava menos. E daí a gente pegou, e daí eu subi de novo, né? Não, a Giovana desceu, entregou o dinheiro, eu já estava lá. Quando eu peguei a Mariana, eu fui tirar a roupa dela e pensei, eu vou pôr ela debaixo do chuveiro, né? No que eu tirei a roupa, porque é suíte, né? O banheiro com o quarto. Que eu tirei a roupa dela e que eu coloquei ela debaixo do chuveiro, eu senti um cheiro horrível e vi que a roupa estava toda mal cheirosa e com sangue. E eu já puxei ela do chuveiro. A água caiu só no cabelo dela, eu já puxei ela, né? Porque eu tremia muito, eu não sabia o que eu fazia. Sinceramente, ninguém nem tinha me contado uma situação dessa que tinha passado na vida. Aí, no momento, eu só pensei em pegar, tinha um saco que ela tinha vestido, porque digital influencer, esse povo que é modelo, todo dia põe uma roupa nova, porque chega, você tem que fazer propaganda. E tinha um saco bem assim, ó, perto, com um saco de zíper. E aí eu peguei e já coloquei essa roupa dentro. E aí ela já com a toalha, né, e já foi para a cama, porque ela, na hora que eu fui tirar a roupa dela, ela escorregou pela parede, e ela ficava muito pesada, eu não conseguia, né, porque ela é bem maior que eu, e a pessoa fica muito pesada. A Giovana me ajudou, pusemos ela na cama, e ela já foi desfalecendo assim. Eu liguei pro 180, liguei pro SAMU, liguei para a polícia, liguei para todo mundo pedindo ajuda, liguei para os amigos dela, ninguém me ajudou. O SAMU falou para mim, sua filha bebeu? Eu falei, pelo que eu vi no celular, né, que eu fui olhar tudo o que tinha acontecido. Nas filmagens, ela estava com gin na mão, eu falei, ela tomou um gin. Ele falou assim, minha senhora, nós temos emergência mais urgente para atender. E não me ajudou. Quando foi no outro dia, que eu consegui, né, e ela estava ainda meio estranha, a minha filha, e aí eu consegui ir para o IGP,
tem que falar até essa parte? Não. Alô? Pode ficar à vontade, pode continuar até o final da história. Tá. Aí, no outro dia, a gente foi na delegacia de Canas Vieira. Chegamos lá, demorou um tempão para sair um senhor lá de dentro, que chama Péricles, e ele atendeu a gente. Eu falei muito tempo, a Mariana falou muito tempo com ele. Ele colocou umas 3 linhas e umas coisas, nada a ver assim, do que a gente tinha falado. E eu gostaria de acrescentar que eu falei, porque tudo que eu falava era que eu tinha visto dentro do celular da minha filha. E aí tinha uma gravação que a Sabrina tinha falado um grupo que elas tinham, né, criado há pouco tempo. A Sabrina tinha falado que ia ter, vai ter alguém da Globo vamos jantar com a gente, um negócio assim. Aí a Mariana não responde, a Mariana só dá uma risada. E aí eu pensei, porque investigando, eu pensei, tudo aquilo ali era tudo um chamariz, né? E aí eu falei para o delegado, eu falei assim, tem que investigar tudo, tem que quebrar o sigilo de todos que estavam com ela naquele dia. E isso não foi feito. Estranhamente, a investigação só investigou a vítima. Eles quebraram o sigilo de tudo da minha filha. Então, eu fico a pergunta, se ela fosse ou uma prostituta, ou se ela fosse uma pessoa que já tivesse ficado com outras pessoas, ou se ela tivesse qualquer outra coisa, era motivo para ser estuprada, dopada e estuprada? Porque a investigação se ateve só a investigar a minha filha. Senhora Mariana, então tá, a senhora chegou na delegacia, eu vou direcionar então aqui. Primeiro, para deixar claro para a senhora que o sigilo do acusado também foi quebrado. Mensagens dele, o iCloud dele, várias conversas dele. Não, mas eu falo lá atrás. O importante não é ele. O importante não é ele, doutor. Eu vou voltar a fazer as perguntas de forma objetiva, então, para ajudar. A senhora já narrou como a Mariana chegou em casa, isso era uma pergunta que eu tinha, já está claro. Eu gostaria de saber, a Mariana já havia bebido em outras oportunidades? A senhora, ela tinha o hábito de beber? Como era a relação dela com álcool? Dessa forma, um gin, nunca foi uma menina de embebedar. Perfeito. Ela já havia chegado em casa embriagada alguma vez? Não. Tá. A senhora disse que no telefone ela parecia bêbada. Por que isso? Forma de Porque falar? ela estava agindo da forma que eu nunca tinha visto. E chorando e falando que não tinha amigos, chama meu pai. Você nunca imagina que a pessoa foi dopada e estuprada. Perfeito, perfeito. Mas eu digo... ela não tinha consciência, ela não sentia o corpo dela, ela só foi sentir dores no outro dia. Entendi. E ela relatou isso para o médico legista. Entendi. Mas eu queria saber de modo objetivo. O que fez a senhora achar que ela estava embriagada? A senhora já falou. Ela nunca tinha falado desse jeito. O que mais? A voz tremia? Ela gritava? Ela chorava? Ela chorava muito e falava que era para chamar o pai dela, que ela não tinha amigos. Entendi. Era comum isso para ela chamar o pai dela? Oi? Luciane, o áudio aqui deu um probleminha. A senhora pode retornar a responder a pergunta desde o começo, que acabou dando probleminha, uma falha aqui, eu não ouvi direito. Em qual? Nessa última parte que a senhora estava falando. O senhor pode, doutor, melhor então, doutor Tiago, o senhor refaz a pergunta, que acabou dando uma falha aqui, talvez. Ela já havia chamado o pai dela dessa forma? Não. Nunca? Tá. Quando ela chegou em casa, ela tinha odor, não, cheiro? Assim, sempre ela foi uma pessoa apegada, por exemplo, quando ela era mais nova e tudo, sempre ela sempre foi muito apegada com o pai dela. Sim. Tá. Ela chegou em casa com cheiro de álcool? Não. Tanto eu não senti cheiro de álcool, nem o Uber. Entendi. Na roupa também não tinha cheiro de álcool? Na roupa não tinha cheiro. Só o mau cheiro do sangue e o esperma. Era um mau cheiro horrível. Entendi. Ela estava cambaleante, assim, balançando? Não, ela era estática, assim. Ela ficava estática. E, por exemplo, a minha filha mais nova, ela nunca daria... eu sei a senha do telefone dela.
A minha filha mais nova, ela nunca daria a senha para ela. E na hora, porque eu tinha que ver o que tinha dentro do telefone, a Giovana pediu a senha, ela deu. Como também, doutor, aparece uma terceira filmagem que não é a Mariana que faz do telefone. Alguém pegou o telefone dela e fez. Lá dentro do bangalô. Entendi. A Mariana tinha namorado? Não. Ela já tinha namorado alguma vez antes? Acho que com 16 anos, mais ou menos, ela, um menino novinho, esses namorinhos, acho que 16, pediu ela em namoro, mas nem chegou de fato a ser um namoro, assim, porque o pai dela não quis. E também, depois a gente descobriu que ele é homossexual e hoje ele tem um namorado. Quando foi o primeiro momento em que a Mariana falou para a senhora, vou melhorar minha pergunta. A Mariana chegou a falar em algum momento que havia sido estuprada? Não, ela não falou, quem viu que ela fui eu. Ela não sentiu, ela só sentiu dores. Falava que estava doendo a barriga e entre as pernas e a coxa no outro dia. Ela sentia dor na vagina? Sim. Ela reclamava muita dor para urinar por vários dias, dor entre as pernas e na barriga, assim, ó, na região embaixo, né, perto da vagina. E ela relatou isso para o médico, ela tremia muito na hora lá do IGP, ela tremia muito, e quem veio atender nós foi um homem, sempre era um homem, e isso é muito constrangedor, eu imagino, para todas as vítimas, porque foi para minha filha. E depois, na hora que estava já examinando, né, que ia já colocar lá para tirar a foto e tudo, aí veio uma mulher e ficou junto, porque ela se sentia melhor se essa mulher viesse, essa mulher ficou lá para acompanhar. Entendi. Houve algum momento em que a Mariana recobrou ou recordou de alguma passagem sobre essa relação libidinosa que aconteceu, esse sexo, esse estupro, como vocês preferirem? Não, tanto que tem dia que eu peço para Deus que ela lembre de alguma coisa e tem dia que eu peço para que não se lembre, né? Mas como tudo que eu faço na minha vida, eu entrego para Deus. Eu não sei se é pior ela não lembrar ou se é pior ela lembrar. Entendi. Mas ela nunca lembrou, então? A única coisa é que um dia, não sei se é o dia após ou o segundo dia, ela não acorda, ela está dormindo, mas ela grita. Olhos claros esbugalhados. Essa frase, a única até hoje, assim, que eu penso que pode ter alguma coisa. Entendi. A roupa da Mariana quando chegou, a senhora já fez um relato, né, da roupa da Mariana. Qual que era a roupa que ela tinha? A senhora, quando tirou a roupa dela, ela estava com era um body, um macaquinho de perninha, de elastano, tipo, como se fosse uma meia calça grossa, de elastano, marfim, assim, branco praticamente, a calcinha, e um vestido de manga até, assim, ó, no cotovelo, é curto, né, mas de manga até no cotovelo, tampado até aqui assim, de renda. Entendi. E onde a senhora visualizou sangue e esperma? Em tudo? Só na calcinha? Só no macaquinho? Só no vestido? Não, estava bem sujo o macaquinho, bem molhado que molhou minha mão. Era bem nojento. O macaquinho, a calcinha estava bem molhada. E o vestido, a parte da frente dele, assim, tem uma mancha. Estava meio molhado e tinha uma mancha vermelha, claro, bem clarinho, como se estivesse sujo por ter encostado ali, entendeu? Entendi. Por exemplo, na vinda pode ter encostado, mas o vestido também está sujo. Esse esperma e essa sujeira estavam pelo lado de fora ou lado de dentro da calcinha? A senhora consegue lembrar? Não, aí como você puxa a roupa, ela enrola toda, não sei se o senhor sabe. O macaquinho, ele vai, como eu tirei tudo assim, ele foi enrolando tudo. Entendi. Da mesma forma que eu peguei, eu coloquei dentro do saco. Perfeito. Não dava muito para saber, né? Se estava fora, se estava dentro, estava tudo molhado e sujo. Perfeito.
Não, estava todo encharcado. Sim. Há alguns momentos do processo em que a senhora cogita que o autor do crime teria sido um sujeito de nome Roberto Marinho. Pelo menos isso é o que consta em alguma passagem que eu vi. Talvez numa colocação da Defensoria Pública em um momento inicial do processo teria sido originado da senhora. Eu queria saber, a senhora teve, no começo, a suspeita de alguém? A senhora poderia me esclarecer quem foram as pessoas que a senhora suspeitou e por quê? Quem disse que era Roberto Marinho foi a Ana Bruna, a outra Bruna, que trabalha no Café de la Musique, disse que era ele, entendeu? E aí, isso eu acho que está dentro do processo, né? Se eu não estou enganada, está dentro do processo, que a Ana Bruna me manda a foto e fala que tinha certeza que era ele, e tem outro WhatsApp também, que eu imagino que esteja dentro do processo, que a Ana Bruna fala que a Franciele sabe quem é, mas que não iria falar quem era. E a Franciele está na filmagem de dentro do bangalô, e os depoimentos de todas essas pessoas que estavam no dia são totalmente incongruentes. Por quê? Eles falam uma coisa lá no início, tentando falar que ela era uma bêbada. Quando eles viram que não tinha como falar que ela tinha bebido, eles já mudaram a versão. Tá, a senhora me perdoa, mas a senhora foi clara. A senhora disse que então suspeitou Roberto Marinho, em razão da Ana Bruna, em razão de uma pessoa... Foi a Ana Bruna que disse, e a Bruna Fidalgo, que trabalhava lá dentro, estava lá, tanto que a Jéssica fechou, a Jéssica e mais, eu sei o nome da Jéssica, porque as outras pessoas eu não sei quem que mandou fechar. Fechou o café, imagina o café fechado por uma semana. Entendi. Só para a senhora compreender. Eu preciso preservar a credibilidade do seu depoimento. Então, a senhora fala. Em outros momentos, a senhora chega e acusa uma pessoa chamada Roberto Marinho, que o país inteiro sabe quem é. Por trás disso, muitos podem... Eu não sabia quem era Roberto Marinho. Nunca tinha visto ele na minha vida, não sabia quem era. Tá, então pelo menos 50% da população brasileira sabe quem é. Né? Ou pelo menos o pai dele. Eu mostro para o senhor... que nas minhas investigações que ninguém sabia quem era esse cidadão, mesmo porque ele morre de medo de fotos. Se o senhor pegar as fotos dele na internet, ele faz cara feia para as câmeras, a namorada dele vive exposta e ele não aparece. Eu estou justificando a pergunta para a senhora. Eu queria que a senhora me mostrasse por que se confundiu. É basicamente isso. A senhora acha que é esse sujeito o acusado? Eu não me confundi, doutor, porque a própria doutora Jaque Anacleto diz que a investigação suspeitava de que não era só uma pessoa que tinha abusado da minha filha, que tinha indícios de ter mais, eu não sei como que eu vou falar agora, mais esperma de outras pessoas ali, alguma coisa assim. Eu posso pegar essa conversa e mandar para o senhor, porque eu posso estar errando. Quero que a senhora me diga quais foram as motivações da senhora ter... A Ana Bruna, a própria advogada, as pessoas lá no início, e o vídeo também, se o senhor pegar o vídeo, quando está lá embaixo, eu não sei se são 2 filmagens, o que eles fizeram, mas se o senhor pegar a filmagem que desce, a pessoa que está lá embaixo é o Roberto Marinho Neto. A pessoa que está aí em cima, o rosto é do André Aranha. E aí, cabe a eles, Roberto Marinho Neto e o André de Camargo Aranha, provar, através de imagens, que eles estavam ou não lá dentro. Eu acuso os 2. Não, só para a senhora saber, cabe a mim provar. O Marinho arrumou um álibi antes dele ir, se ele não tem nada a temer, por que ele arrumou um álibi? Por que ele arrumou um álibi? A senhora não tem que ficar questionando. Senhora Luciana, o que acontece? Na audiência anterior, a sua filha já comentou que você de querer criar debates. Os debates não vão levar a nada. Eu fiz a pergunta, a senhora foi, no meu ponto de vista, não estou escutando o senhor, doutor. Deu uma piorada, doutor Thiago. Não estou escutando. Não, às vezes fica bom o áudio, mas às vezes ele cai e fica fracionando. Não estou escutando. Eu peço mil desculpas por isso. Vejam se agora melhorou. Melhorou? Melhorou, sim. Melhorou. Tá. Vou terminar, tem mais uma pergunta. A Mariana hoje faz algum tratamento psiquiátrico e há algum retorno desse psiquiatra sobre esse tratamento? Seria a minha última pergunta.
Ela faz o Café de la Musique paga, depois de uma liminar, paga o tratamento psicológico. Eles não pagaram o psiquiatra. Ela só foi uma ou duas vezes no psiquiatra. E o tratamento psicológico tem ajudado bastante. Eu vejo a minha filha mais forte, sabe? Embora ela tenha muito medo, por exemplo, da noite, por exemplo, eu fico acordada a noite inteira para eu garantir que elas vão dormir, minhas filhas. Entendi. Trouxe um trauma muito grande para a gente. E ela tem, por exemplo, ela não fica sem a minha presença, é muito difícil, é comigo ou com a irmã dela. Ela não confia em ninguém. Então, isso aí trouxe, por exemplo, como que minha filha vai viver socialmente? Ok, estou satisfeito. As roupas que ela recebeu para fazer os trabalhos dela, os calçados, eu tive que devolver dinheiro das propagandas, que ela já tinha fechado compromisso. Então, tudo dobradas, tudo guardado, ela não consegue nem olhar para elas. Tá ok, então tá certo. Mais algum questionamento, doutor Tiago? Não? Tá. Eu vou passar a palavra, então, para a Defensoria Pública, mas antes, doutor Tauser, se me permite, eu só queria fazer um esclarecimento para a senhora, dona Luciana, que é uma questão de ordem legal aqui, que eu acabei esquecendo de fazer no começo, mas é possível, é só uma advertência aqui. Inclusive, eu falei para a sua filha nesse sentido também, a Mariana. Nós temos o artigo 213 do Código de Processo Penal, que fala que o juiz não permitirá que as testemunhas manifestem suas apreciações pessoais, isso como regra, salvo alguma situação bem excepcional. Então, eu vou pedir a gentileza da senhora responder bem objetivas perguntas e evitar de fazer considerações pessoais, juízos de valor, porque isso vai ser objeto de deliberação depois lá no final e manifestação das partes, tá? Então, a lógica aqui é perguntas objetivas e respostas objetivas, tá? Então, me desculpa, doutora, é porque eu sou a mãe e que vivo há quase 2 anos com esse momento. Não, tudo bem, é só para explicar à senhora como é que funciona. Tá bom, eu vou fazer. Tá bem. Passa a palavra para a defesa. Então, doutor Tauser tem na verdade, assistente de acusação, né, na condição, defensor público do Estado, doutor Tauser tem a palavra. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhora Luciane. Boa tarde, doutor Tauser. Prazer voltar a conversar com a senhora. Agradeço a disponibilidade da senhora estar aqui hoje, nesse momento de dificuldade para uma mãe. Muitos dos questionamentos que eu havia preparado já foram prontamente realizados pelo doutor Tiago, esclarecidos pela senhora. Razão porque eu não vejo necessidade quanto a esses repetidos, na condição aqui de assistência da acusação. No entanto, eu vou fazer uns poucos questionamentos que acredito que possam ser melhor esclarecidos, tudo bem? Sim. Em relação às noites seguintes ao dia do fato, a senhora pode me narrar aí de forma breve, de forma objetiva, como a Mariana estava psicologicamente? Se ela acordava muito, se ela conseguia ter noites de sono completas? Ela tinha medo. Até, assim, há pouco tempo, ela sempre, assim, pesadelos, assim, medo. A pessoa com medo, não sabe falar o que está acontecendo. A última vez que ela teve foi há pouco tempo, assim, se não me engano, né, tem uns 2 meses, ela não acordou, ela dormindo, ela gritou, que eu acho que o quarteirão inteiro escutou. Só que ela não sabia dizer o que tinha acontecido. Certo. Nas noites ali seguintes ao dia do fato, ali, depois do dia 15 de dezembro, ela chegou a falar alguma coisa sobre o acontecido? Teve algum flash de memória ou se limitou a essa afirmação que a senhora disse anteriormente, ter citado olhos claros e esbugalhados? Ela chegou a falar mais alguma coisa? Não, só esse, a gente fica assim, analisando os fatos assim. Por exemplo, não sei se é isso que o senhor quer saber, por exemplo, ela fica analisando assim depois. Por exemplo, a Jéssica manda ela levantar da mesa, ficou de costa para o copo. A gente fica pensando que é naquela hora que colocou, a gente fica tentando achar a resposta. Certo. Né? Então, a gente fica olhando filmagens, olhando as coisas, tentando achar as respostas. Olhou o mágico, a reação, que o mágico segura a mão da Sabrina e faz como se fosse um código. A gente fica pensando isso, porque o jeito que ele passa a mão, assim, sabe, na filmagem, foi estranho. Ficaram tentando buscar em flashes o que teria acontecido, tentando elucidar, é isso? Sim, sim. Tá. Doutor Tiago fez perguntas sobre o acompanhamento psicológico da Mariana, eu também iria fazer perguntas nesse sentido, mas em relação à Mariana hoje, a Mariana ela conseguiu retornar a trabalhar, ela voltou a trabalhar como que fazia?
Não, ela não sai de dentro do quarto dela, entendeu? Salvo para, ou quando ela vai na cozinha, às vezes tem um dia que ela vê alguma receita, se aí ela quer fazer, eu vejo que ela fica mais feliz. Quando ela brinca com a nossa gatinha, entendeu? A Mariana, ela toma assim. medicação? Hã? A Mariana, ela toma uma medicação constante? Ela começou a tomar as outras medicações alopáticas, fez muito mal, como a minha outra filha também tem alergia a medicações alopáticas. Ela toma a homeopatia. Tá. Meu último questionamento, que é com base no depoimento policial da senhora, o audiovisual. Lá na polícia, na segunda vez que a senhora foi, a senhora teria afirmado que uma menina, acredito, de nome Fernanda, teria dito para a senhora que teria deixado a Mariana com umas pessoas em um bangalô, mais velhas. Eu queria que a senhora esclarecesse essa situação. A senhora se recorda dessa conversa? Essa conversa existiu? Então, eu até achei muito estranho, porque o normal seria uma pessoa que conhecia a Mariana de outras datas, né, já há bastante tempo, elas já estavam saindo juntas e ela sabia que a Mariana voltaria com ela para casa sempre. Esse era o combinado delas. A Mariana chegou com a Vanessa e voltaria com a Fernanda. Só que, estranhamente, a Fernanda fala que deixou ela com 2 homens mais velhos. A Fernanda, conversando comigo, ela se recorda falar que a Mariana bebeu, que a Mariana isso, mas estranhamente ela não sabe quem são esses homens. E ela fala que deixou depois das 10. E o depoimento da Sabrina, a Sabrina, a Franciele, o Sidney, todos eles também falam que ainda estavam dentro do café nesse horário. Então, por que não existem as filmagens que foi apresentada pela polícia depois de 5 meses da Mariana saindo? Por que não existe a filmagem deles indo para o Chac? Por que a polícia não se ateve ao fato da Sabrina e todos eles induzirem a Mariana a ir para o 300 e chegando lá não tinha ninguém? Certo. A Camarins, que é uma menina que é Relações Públicas do Café, estava lá na porta do existe ela na filmagem, ela e o marido dela, acho que chama Ronaldo, lá na porta. E essa menina se empenhou em ter um Instagram com o nome nos destaques, forma o nome da minha filha, e ela denigra minha filha o tempo todo. E eu não vi a polícia fazer nada e nem o Ministério Público. Até eu me corrija se eu estiver errado, eu gostaria de saber por que o Ministério Público e ninguém da Justiça fez nada em relação a essa cidadã. Que ela denigra minha filha e ela trabalha no local. Tá, agradeço, eu não tenho mais questionamentos. Obrigado, dona Luciane. Obrigada, eu. Ok, obrigado, doutor Tauler. Então, dona Luciana, eu vou passar agora para as perguntas por parte da defesa, tá, do acusado André de Camargo Aranha. Passa a palavra, então, para o doutor Paulo de Gastão. Tem a palavra, doutor. Muito obrigado. Dona Luciane, boa tarde. Boa tarde, doutor. A senhora fala que a sua filha, num dos depoimentos, que ela é uma moça tímida, que não gostava de aparecer em redes sociais, que ela era muito tímida. A senhora confirma que ela realmente era uma moça muito tímida? Não, eu não sei de onde que o senhor arrumou esses fatos. Eu estou reproduzindo e indagando a senhora com base numa fala sua. Isso, eu gostaria que o senhor me apresentasse. Não, a pergunta é só saber se a pergunta é bem objetiva, dona Luciane. A pergunta é sobre a timidez, se ela puder afirmar se é ou não é, enfim. A Mariana é extremamente tímida, por exemplo, vergonhosa, para conversar, mas ela adora aparecer com a roupa, adora aparecer com o cabelo, adora tirar foto. Por exemplo, eu sou tímida para tirar foto, eu já converso, não tenho vergonha para conversar. Ela é tímida para conversar e não é tímida para aparecer nas fotos. Ela faz foto, ela gosta disso, de fazer fotos, tanto que eu acho que para ser modelo ou para ser uma digital tem que gostar de fazer foto, de aparecer. Era isso que eu estava perguntando, e agora a senhora então confirma a sua fala que a sua filha era tímida para umas coisas e para outras não. É isso, só perguntei isso, a senhora não precisa... Então, perfeitamente. O André me forneceu algumas fotos, tudo que eu juntei no processo, não fui eu que fui atrás, não fui eu que busquei, foi a família do acusado que me deu. Ele me deu algumas fotos que eu juntei no processo.
E ainda quando eu indaguei a sua filha sobre essas fotos, para não me acusar de preconceituoso, eu ainda falei que as fotos são artisticamente bonitas, são fotos bonitas. Essa aqui é uma das fotos. Por que a sua filha tirou todas as fotos sensuais que estavam no Instagram dela? Por que ela apagou? Ela não apagou as fotos do Instagram. O Instagram hoje é um grito de justiça para ela. Ela não consegue mais trabalhar como digital. Se ela conseguisse, ela continuaria. Ela não consegue mais. Ela não apagou. Amanhã ou depois, doutor, amanhã ou depois, se precisar das fotos, nós temos todas elas. Quantos seguidores ela tinha na época? Quantos seguidores ela tem hoje? Na época, eu acho que era 150. Hoje eu não sei, doutor. Para ser sincero, eu não sei quantos seguidores ela tem hoje. Não, Luciana, tem um áudio da senhora aqui, que a senhora falou que a roupa da sua filha estava toda ensanguentada de sangue e esperma, e a senhora junta uma foto, que foi no Instagram dela, né? Essa foto está no processo. Essa era a roupa que a sua filha estava no dia que a senhora juntou? Sim. No Instagram? Essa? Sim, sim. Tem um post da Mariana, que a Mariana diz o seguinte: quando a minha mãe tira minha roupa, ela constata que está com cheiro forte de esperma ensanguentada, porque eu fiquei dopada até o dia seguinte. Eu fui machucada nas partes íntimas. Quando é que a sua filha recobrou os sentidos e tomou consciência do que tinha acontecido? No outro dia, quando a gente foi na delegacia e depois no instituto, se ela estivesse totalmente em sã consciência, eu tenho certeza, eu garanto para o senhor, que ela não aceitaria um homem ter feito o exame. Ela estava ainda meio estranha, porque ela não aceitaria. Ela estava machucada nas partes íntimas? A senhora viu e constatou? Ela estava toda dolorida e tinha uns roxinhos que eu até falei bem pequenos, eu até falei com o... Esqueci o nome dele. Dr. Gabriel Azini, falei com ele falou que não tinha relevância tirar foto. A senhora constatou, então, que ela estava machucada nas partes íntimas? Não, na coxa, assim, no meio, tinha uns roxinhos, e eu falei com o médico legista, que eu não sei se é certo ou errado, a gente ainda tem que saber que ele é ortopedista. Está entendendo a minha pergunta? As partes íntimas, na vagina, a senhora viu que ela estava machucada na vagina? Isso estava bem vermelho, e ela gritava para fazer xixi. Tá. E por que o laudo de folhas 8 não constatou nenhum tipo de lesão? Então, se o laudo não constatou, ou ele contradiz o médico, ou tem alguma coisa errada, porque a própria foto mostra da violência que foi sofrida. A própria foto, se eu pegar ela colorida. Eu estou perguntando o laudo que está aqui da minha mão. Mais do que minha palavra, é só se eu pegar a foto. Mais do que palavras, está escrito uma conclusão do perito. Eu estou indagando sobre isso. Mas o que eu falo para o senhor, então, cadê o insumo que esconderam os exames da minha filha por 4 meses? Não é isso que eu estou perguntando para a senhora tem que responder minha pergunta, senão a gente não vai conseguir avançar. Tá bom. O telefone da sua filha, em algum momento, foi apreendido pela polícia e encaminhado para o IGP? No dia lá, eles pegaram tudo que era pertinente à investigação. Eles deviam ter pego dos envolvidos também. Não, eu estou perguntando se a sua... Excelência. Foi tirado tudo de dentro do telefone dela, a própria investigação, doutora Iandra e o doutor Felipe Odara. Eu respondi. Tem um áudio aqui no processo que a senhora reclama dos amigos da Mariana. Por que os amigos teriam abandonado a Mariana, a senhora sabe? Por que a senhora acha? Por exemplo, eles... Eu vou responder para a senhora. Vou responder. Eu acho que eu não entendo da senhora e da sua filha. Eu vou responder para o senhor. A função da senhora é de testemunha, a senhora tem que responder, não é perguntar. Perguntar depois... Quando eu liguei para todos eles naquela noite, por exemplo, o Sidney disse que a comida estava chegando, que ele estava no lugar,
que tinha tido uma discussão das pessoas que ele estava indo, que eu imagino que seja o Duda Tedesco e a Franciele que tinha discutido, porque eles estavam indo jantar com eles. Então, se todos estavam com a Mariana o dia inteiro, o Sidney, Sabrina, Fernanda, estavam com ela. Depois eles desapareceram, porque eles estavam justamente com as pessoas envolvidas. Tá bom. Então, já fica aí a resposta. Resposta, porque eles estavam envolvidos com os acusados. Sim, sim. A senhora fala aqui no áudio, está no processo, no minuto 3:38, que na segunda audiência foi juntado esse áudio. A senhora diz assim, tem juízes segurando provas que tudo que a senhora faz tem 8 pessoas sabendo. Que são os juízes que estariam segurando provas para a senhora? Eu não vou responder essa pergunta para o senhor, porque não é relevante ao caso. Não é a senhora que diz o que é relevante ou não. A senhora tem que responder a defesa pergunta. Eu estou questionando uma afirmação que a senhora fez. Está nos autos. A senhora diz que tem juízes segurando prova. Quem são os juízes que estão segurando prova? Primeiro, a senhora fez essa afirmação? Está nos autos. Está nos autos. Um áudio dela falando isso. Provas no... Doutor, lá atrás, quando eu estava em busca de socorro, eu conversei com juízes, amigos, sobre o que estava acontecendo. Uhum. E aí eu mandei coisas do vídeos nossos, particulares do telefone da minha filha. É um direito da vítima e meu como mãe investigando. Quem são os juízes que estão segurando prova? Vou repetir a pergunta pela terceira vez. Eu não vou colocar pessoas no processo, porque eles não estão no processo. Eu vou mudar a pergunta. Quais são as provas que estariam sendo seguradas por juízes? Só pode dizer? O senhor me arruma a filmagem dos envolvidos saindo do café que eu te dou o nome das pessoas. Eu não tenho que lhe arrumar nada. Eu não tenho que lhe arrumar nada. A senhora não quer responder também? Vamos adiante, tudo bem. A Ênia, que prestou depoimento, na polícia, no minuto 1:50, ela fala que a senhora ligou para ela questionando o depoimento que ela deu, porque o depoimento dela não foi de acordo com o que a senhora queria. A senhora ligou para a Ênia e ameaçou? A senhora disse para ela que falso testemunho é crime. A senhora teve essa conversa com a Ênia? Eu tive conversa com a Ênia, eu estou até procurando aqui se eu acho o áudio. Não, eu estou lhe perguntando sobre isso. Isso, não sei se eu gostaria de ouvir o áudio, doutor. Porque... Eu conheço o processo. Não, eu vou então repetir para o senhor. Eu vou responder sim. Então eu perguntei para ela se ela tinha ido, ela disse que sim, e em nenhum momento eu ameacei ela. Eu quero que ela prove, eu faço isso aqui agora, eu quero que ela prove que eu ameacei, que eu tenho áudio e toda a conversa. Por que a Ênia estaria mentindo? Por que todas as testemunhas que estavam com a sua filha... Porque todos estão envolvidos. Eles acharam que não ia para frente o processo, encalacraram todos. Já entendi. Todos encalacrados. Tá certo. Porque se existe uma coisa... Olha, são fatos que ninguém pede conta. Alguém, então? Estão todos sendo pagos? A Ênia e os outros estão sendo pagos? Eu quero que ela prove, ela entregando o cartão, mas a minha filha, se o cartão foi entregue para o doutor Felipe Odaro no dia 18... Manda ela provar que o cartão foi entregue. Ela disse que entregou a comanda junto com a Mariana. Ela disse que a Mariana conversava perfeitamente. A Mariana tem os áudios. A Ênia não está conversando perfeitamente. A que fez BO da senhora pelas ameaças e não consegue intimar a senhora. Isso! Eu quero que ela me ameace mesmo. Vamos ver quem vai sair. Quem vai sair processado no final da história. Eu tenho todas as provas, que eu nunca ameacei ela, nunca falei mal dela. Eu quero que ela faça. Eu quero que chegue até mim a intimação. A Ênia fala que a senhora pediu vídeos, que queria montar o quebra-cabeça. Ela lhe forneceu tudo que a senhora pediu, a Ênia lhe repassou? Não passou. Está até hoje aqui. Está até hoje aqui eu falando sozinha no Instagram, no WhatsApp. Ela não passou nada. A senhora já respondeu a minha pergunta. Ela se incumbiu em entrar dentro de um grupo de WhatsApp e falar mal da minha filha. A Franciele, no depoimento gravado na polícia, minuto 1:40, fala que a sua filha teria brigado com a Jéssica e teria perdido emprego. A senhora sabe dessa briga? Não teve nada disso, o senhor deve ter lido. A Jéssica demitiu minha filha no outro dia.
Entendeu? Depois Por que ela teria demitido sua filha? E Deus é tão poderoso que ela fez tão tudo errado, eles fizeram tão tudo errado, que ela demitiu a minha filha no outro dia ela poderia ter se atido ao fato de saber que a minha filha tinha sido estuprada. Não, ela preocupou em demitir minha filha correndo, para caracterizar que a minha filha sabia que ia ser demitida. Como que ela sabia que ia ser demitida se ela estava dopada? O Sidney era namorado, eu tenho a prova, do dono do café, de um dos donos do café. Qual o nome? Oi? Qual o nome do dono do café que ele é namorado? Pergunta pro Sidney, eu tenho a prova de que ele fala que é namorado. Não, isso eu sei, está aí no processo, eu não tenho a prova. Isso, cabe ao senhor perguntar para ele. Não, a senhora que é tão íntima dele, tão amiga dele. Eu não sou íntima, eu nunca vi ele pessoalmente. O senhor sabe que eu nunca vi. Eu não sei, eu não conheço. A Franciele, no depoimento na polícia, ela reclama que a Mariana estava espalhando que todas as meninas que trabalham no café mexem com prostituição. A sua filha alguma vez falou de alguma colega dela que é prostituta, que trabalhava no café? Só quero a prova e eu posso debater esse assunto. Eu entendo, senhora. Eu não a prova de que minha filha falou, ela não falou. Ela não falou. É uma mentira da Franciele também, está todo mundo mentindo. Mentira da Franciele. Eu acuso ela de mentirosa. Está ótimo, está registrado. O perito Gabriel, no minuto 040, quando ele presta depoimento na polícia, ele disse que a sua filha chegou bem. E que ele fala com o efeito da droga, e a senhora fala que durou até outro dia. Mas o perito Gabriel diz que a sua filha chegou bem, lá na perícia. Eu acuso ele de mentiroso. Tá bom, o perito Gabriel também mentiu. Isso, então, mentiroso, foi ele na minha frente. Ele é tão... Ele, o delegado André Moretson, Portela, também, porque são tão corajosos que não puseram a cara no vídeo. Falaram só por áudio. Eu quero ele da minha frente. Tá, o perito está mentindo, o delegado está mentindo. Sim, tudo mentiroso. A filha dela estão mentindo, já estou entendendo. Acuso eles de mentirosos. Tá perfeito, tá ótimo. Eu tenho as provas. A senhora pode juntar, por favor? Eu não sei agora aqui como que eu faço para juntar. Eu não... Mas a senhora está desde o começo reclamando da justiça. Por que então a senhora acha que a justiça não está agindo se a senhora tem prova e não apresenta? O que está faltando? A prova maior, doutor, tá? Quando eu pedi para todos os advogados colocar tudo. Por exemplo, a própria investigação... A própria investigação não caracterizou que é uma máfia. É uma máfia, é uma quadrilha. Que dopa e vende mulheres. Faz parte disso também? Dopa e vende mulheres. A própria, aí que anexou hoje o áudio, a mulher que trabalha lá dentro, disse que tem policial que trabalha dentro do café. O próprio doutor Felipe Odara falou para mim que tem policial que trabalha dentro do café. Põe o doutor Felipe Odara na minha frente. Vamos lá. Nicole, Sabrina, Jéssica, Sidney, Franciele, Roger, está todo mundo numa conspiração. Na mesma conspiração, na mesma quadrilha. A quadrilha que vende virgens. É isso? Se as pessoas vão por livre e espontânea vontade, igual eles tentaram, depois do que aconteceu, a Jéssica me fala assim, daqui a pouco isso passa, sua vida volta ao normal. Por quê? Eles acharam que ela ia ficar da mesma laia deles? Ela não é da mesma laia deles. Então, a Mariana se dá bem com o pai dela? Se dá bem, normal, toda pessoa tem, por exemplo, comigo, ela se dá bem comigo, me ama, briga comigo, a gente briga, dá certo, beija, abraça, briga. Normal, igualzinho o senhor com suas filhas. É verdade, só tem razão. Isso mesmo. Igualzinho eu com meus filhos. É normal, relação de pai, filho, mãe e filho, tudo normal. Mas eu nunca disse para os meus filhos o que o seu marido disse para a sua filha. A sua advogada, já que juntou num processo por engano, e depois pediu para tirar. Só que a Karen já tinha batido o print. A sua advogada já... Perfeitamente, pode falar, doutor. Juntou a correspondência do seu marido e diz o seguinte, não é de hoje que a Mariana apronta. Exatamente quando ela morou comigo, ela me denunciou por eu ter agredido ela devido ao fato de estar aprontando muito na cidade. Inclusive sujando meu próprio nome. A Mariana aprontava muito a mentira do pai dela também. Isso aí não é do pai dela, ele jamais falaria isso da filha. Não, a sua advogada então juntou... Isso aí, a doutora Jaque, a doutora Sabrina já descobriu que é de uma mulher esse WhatsApp, doutor. Não sei por que o senhor está insistindo nisso aí. Eu recebi isso aqui da Karen, a sua advogada juntou no processo e retirou, só que ela já tinha tido cópia.
Não, pode continuar no processo. É uma mulher que é dona do chip. Sei. O único processo que existe... A senhora de Floripa falou que foi ameaçada. A senhora registra a ocorrência de tudo. A senhora registrou a ocorrência de quem teria lhe ameaçado para a senhora? Falei com a doutora Carolina Monavic, falei com a corregedoria, falei com a doutora Alina, tem tudo registrado. Tudo que eu falo eu tenho registrado, doutor. A senhora tem registrado também os 7 meses de aluguel que está devendo e saiu daqui fugida, ou é mentira também do caso da imobiliária? Eu pagava, eu ia lá, tanto que existe dentro do processo existe. Aí eu vou indeferir, aí eu... A senhora não precisa responder nada. Eu vou insistir na pergunta, mas a pertinência... Mas é bom, doutor Talvez, o Cavalazzi da imobiliária, acabando com a vida da minha filha, inclusive, reportando as coisas. Eles ganhar dinheiro, porque estão... Bom, Excelência, eu agradeço Vossa Excelência, eu estou satisfeito, não tenho mais perguntas. Tá bom. Tá ok. Por parte do juiz, não tenho perguntas, tá, dona Luciane? Agradeço imensamente a participação da senhora. Mas eu preciso de 2 minutos para falar, doutor. Não, aí não dá, né? Aí é brincadeira. Não, a senhora só responde perguntas aqui, tá, dona Luciane? A senhora não explana. O que tiver para explanar, quem faz as alegações é o Ministério Público e a assistente de acusação, tá? Vamos encerrar o termo e ao final eles vão fazer essas manifestações. Tá? Muito obrigado pela participação, até mais. Até mais. Boa tarde, doutor.